Existe um peso que você conhece bem. Ele não se mede em quilos, mas em manhãs. Ele te visita antes mesmo do sol, pousando em seu peito, um companheiro frio e silencioso. É a ansiedade. É o sussurro gelado de que algo está errado, de que você não é suficiente, de que o futuro é uma emboscada. E por vezes, ele traz sua irmã mais velha, a tristeza. Uma névoa cinzenta que desbota as cores do mundo, que transforma o riso em eco distante e a esperança em uma memória de infância. Você liga o celular, buscando uma distração, e encontra um tsunami de perfeição alheia, de notícias catastróficas, de demandas que não pediu. E o peso aumenta. Mas e se eu te dissesse que, há mais de 2000 anos, homens que enfrentaram exílios, pragas, traições e o colapso de impérios, descobriram uma arquitetura para a alma? Uma fortaleza interior que não pode ser invadida por esse caos. Eles não prometiam um mundo sem problemas. Prometiam algo muito mais poderoso. Uma mente que não se quebra diante deles. Fique comigo nesta jornada, e eu não te darei um analgésico para a sua dor. Eu te entregarei o mapa para a cidadela da sua mente, onde a serenidade não é um acidente, mas uma escolha. Esta não é uma palestra, é um treinamento. E ele começa agora. Nós vivemos na era da ansiedade como mercadoria. Ela é vendida em cada notificação, em cada manchete urgente, em cada feed infinito que nos compara uns aos outros em uma Olimpíada de felicidade fabricada. A tristeza, por sua vez, tornou-se uma falha de sistema, algo a ser escondido, medicado, silenciado, como se fosse uma anomalia e não parte intrínseca da experiência humana. Fomos ensinados a buscar a felicidade em coisas que podem ser dadas e, portanto, podem ser tiradas. A validação de estranhos, o status de um cargo, a posse de objetos, a estabilidade de um mundo que é, por natureza, instável. Eis a nossa armadilha. Construímos nossa casa emocional em um terreno que treme. Quando o chão racha, e ele sempre racha, nós nos desesperamos. Culpamos o terremoto, o vizinho, o destino. Corremos para consertar as paredes externas, sem perceber que o problema real é a fundação. É aqui que o estoicismo entra, não como uma filosofia empoeirada de homens barbudos em Roma, mas como um manual de engenharia para a alma humana. Sêneca, um conselheiro imperial que sobreviveu a ordens de execução e ao exílio. Epiteto, um escravo que conquistou a liberdade mais fundamental, a interior, mesmo quando seu corpo era propriedade de outro. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo, que escrevia em seu diário nas noites frias das batalhas, não sobre suas vitórias, mas sobre como ser um homem melhor. Eles nos olham através dos séculos e dizem: o fogo que te queima não está no evento, está na sua interpretação dele. A prisão não são as circunstâncias, é a sua reação a elas. Eles nos convidam a parar de tentar controlar o vento e, em vez disso, a aprender a ajustar as velas do nosso barco interior. A jornada para vencer a ansiedade e a tristeza não é uma corrida para fora, para mudar o mundo, mas um mergulho para dentro, para forjar a nós mesmos. Antes de entrarmos nas lições que formarão nossa armadura, precisamos entender um princípio fundamental que sustenta todo o pensamento estoico. Imagine que você é um arqueiro. Você tem o melhor arco, as flechas mais retas, uma técnica apurada por anos de prática. Você controla sua respiração, sua postura, o momento exato de soltar a corda. Tudo isso está em seu poder. No entanto, no instante em que a flecha deixa o arco, ela entra em um domínio que não é mais seu. Uma rajada de vento inesperada, um pássaro que cruza o caminho, um movimento súbito do alvo. Tudo isso está fora do seu controle. O arqueiro estoico não coloca sua felicidade no ato de acertar o alvo,
pois sabe que isso não depende inteiramente dele. Ele coloca sua satisfação, sua excelência, na execução perfeita de tudo o que está sob seu controle. A intenção, o foco, o treinamento, o ato de atirar. Se a flecha acerta ou erra, é secundário. O que importa é que ele agiu com virtude, com o melhor de sua capacidade. A nossa vida é este arco. A ansiedade nasce da tentativa insana de controlar a trajetória da flecha depois que ela já partiu. A tristeza, muitas vezes, vem de lamentar o alvo que não foi atingido no passado. Os estoicos nos propõem uma revolução, focar radicalmente, obsessivamente, em nossa parte do processo, em nossas escolhas, nossos julgamentos, nossos valores, nossas ações. O resto é material para treinar a aceitação, a resiliência e a sabedoria. Com este escudo em mãos, estamos prontos para a primeira lição. Lição 1. A fronteira que liberta. O que é seu e o que não é. Um homem preso em um engarrafamento. O som da buzina dele se mistura a dezenas de outras. Uma sinfonia inútil da frustração. Ele sente a mandíbula travada, os nós dos dedos brancos no volante. O coração bate um ritmo de urgência que seu carro imóvel não pode acompanhar. Ele está atrasado para uma reunião decisiva. Em sua mente, um tribunal já o condena. Irresponsável. Fracassado. Cada segundo parado é mais uma prova de sua impotência, uma vítima do trânsito, da cidade, do tempo, de um universo que parece conspirar contra seus planos. Essa imagem é a personificação da agonia moderna, um sofrimento inteiramente fabricado pela crença de que o mundo externo deveria se dobrar à nossa vontade. O homem no carro esqueceu a primeira e mais crucial lição da liberdade humana. A que Epiteto, o escravo que se tornou mestre de si mesmo, chamou de a promessa da filosofia. É a lição da dicotomia do controle. Imagine uma linha clara desenhada na areia da sua existência. De um lado, um pequeno círculo contém tudo o que está sob seu controle absoluto. Do outro, um oceano infinito abriga tudo o que não está. Parece simples, mas dentro desta simplicidade reside o segredo para desmantelar a arquitetura da ansiedade que nos aflige. Vivemos imersos em uma cultura que borra essa linha deliberadamente. A publicidade nos sussurra que a felicidade está no próximo carro, no próximo celular. As redes sociais nos vendem a ilusão de que podemos controlar a admiração alheia com o filtro certo, com a legenda perfeita. A cultura do sucesso nos empurra para a crença de que o resultado, a promoção, os milhões, o reconhecimento, é uma consequência direta e garantida do nosso esforço. Tudo isso é uma conspiração contra a nossa paz, um convite constante para que construamos nossa casa sobre as areias movediças da validação externa e dos resultados incontroláveis. Voltemos à nossa linha na areia. O que de fato está dentro do seu pequeno e soberano círculo? Seus julgamentos, suas intenções, suas reações, suas ações. A sua vontade de agir com bondade ou maldade, com coragem ou covardia. Este é o seu reino. Pode parecer pequeno em comparação com o vasto mundo lá fora, mas aqui você é o monarca absoluto. Ninguém pode forçá-lo a abandonar um princípio, a reagir com ódio se você escolheu a calma, a corromper seu próprio caráter. Este poder é inalienável. Agora, olhe para o oceano do outro lado da linha. O que está lá? Praticamente todo o resto. O clima, a economia, o trânsito, a opinião das outras pessoas sobre você, se elas te amam, te odeiam ou são indiferentes. Se o seu parceiro vai corresponder ao seu amor. Seus filhos seguirão seus conselhos. A sua saúde, em última análise, pois o corpo é falível. O resultado final de seus esforços mais nobres. A própria morte.
Tentar governar este território vasto e caótico é a definição de insanidade. É gritar com a maré. É a fonte de toda a nossa exaustão espiritual. A ansiedade é o imposto que pagamos por essa tentativa de colonização. Ficamos ansiosos antes de uma apresentação porque queremos controlar a reação da plateia. Angustiamo-nos em um relacionamento porque tentamos controlar os sentimentos e as decisões do outro, em vez de nos concentrarmos em ser o parceiro mais virtuoso que podemos ser. A tristeza, por sua vez, é o luto por um território que já foi perdido para sempre. O passado. A solução estoica é um treinamento diário, uma triagem mental implacável. Diante de qualquer perturbação, a pergunta de Epiteto deve ecoar: isto pertence ao meu círculo de controle ou ao oceano do incontrolável? Se pertence ao oceano, sua única tarefa é a aceitação inteligente. Isso não é passividade, é estratégia. O homem no trânsito não controla os carros, mas controla sua reação. Ele pode transformar a prisão em um mosteiro, respirar, ouvir algo construtivo, refletir sobre sua própria impaciência. Ele pode escolher a paz em meio ao caos. Da mesma forma, o lamento por um erro passado é uma tentativa de governar o que já não existe. O estoico não ignora o passado. Ele o visita como um estudioso, extrai a lição, a única parte que ele pode controlar, sua interpretação, e deixa o resto para trás. A liberdade não é ter o poder de mudar o mundo. É ter o poder de escolher como o mundo te afeta. Quanto da sua energia vital você tem gasto em guerras civis contra si mesmo e em batalhas perdidas contra a própria realidade? A paz mora do lado de cá da fronteira. Lição 2. O tirano invisível. A mente que mente para você. Uma pessoa encara a tela do computador. Acaba de receber um e-mail curto e seco de seu chefe. Apenas uma frase. Preciso que passe na minha sala amanhã às 9 horas. Imediatamente, o estômago gela. A mente, esse prolífico diretor de cinema de terror, começa a projetar seus piores roteiros em tela cheia. É uma demissão. Descobriram aquele meu erro de semanas atrás. Minha carreira acabou. A noite que se segue não será de descanso. Será uma longa e torturante vigília, um ensaio mental para uma catástrofe que, por enquanto, só existe dentro de sua cabeça. Este cenário revela o segundo pilar da fortaleza estoica. Uma vez que aprendemos a distinguir o que podemos controlar do que não podemos, precisamos nos voltar para o território mais volátil de todos, nossa própria mente. Os estoicos fizeram uma distinção vital, uma que, se compreendida, age como um antídoto poderoso para a ansiedade e a tristeza reativa. É a distinção entre o evento em si e o nosso julgamento sobre o evento. Nas palavras lapidares de Epiteto, o que perturba os homens não são os fatos, mas os julgamentos que eles fazem sobre os fatos. O e-mail do chefe não é, em si mesmo, bom ou ruim. Ele é uma informação neutra, um conjunto de palavras. O que causa a dor lancinante, a espiral de pânico, não é o e-mail. É a história que a nossa mente, o tirano invisível, começa a nos contar sobre ele. É o nosso julgamento imediato, automático e quase sempre catastrófico. Nós não reagimos ao mundo. Nós reagimos a uma representação interna do mundo. Uma representação que frequentemente é uma caricatura grotesca, distorcida pelos nossos medos e inseguranças mais profundos. Essa primeira reação, esse pensamento automático, é o que os estoicos chamavam de impressão. Uma impressão bate à porta da sua consciência. Isso é terrível. O erro fatal, que a maioria de nós comete, é abrir a porta e acreditar nela sem questionar. O treinamento estoico consiste em criar um espaço, um breve instante de pausa, uma fronteira de silêncio entre o estímulo, o e-mail, e a sua resposta,
o pânico. Nesse espaço reside a sua liberdade. Nesse espaço, você não é mais um escravo da sua reação. Você se torna o guarda da sua própria mente. E o guarda interroga a impressão. Espere, você é o que parece ser, ou é apenas uma impostora vestida de verdade? Qual é a evidência real para essa catástrofe que você anuncia? Existem outras interpretações possíveis? Talvez o chefe queira dar um feedback construtivo. Talvez queira iniciar um novo projeto. Talvez seja um assunto trivial. O objetivo não é o otimismo cego, mas o realismo lúcido. É desarmar a história antes que ela sequestre seu estado emocional. A tristeza crônica opera com a mesma arma, mas apontada para o passado. Um relacionamento termina. O fato é a separação. A história que o tirano interior nos conta é: eu nunca mais serei amado. Ou, a culpa foi toda minha, sou indigno de amor. O estoico sente a dor da perda, que é uma reação natural e humana. Mas ele se recusa a endossar a sentença que sua mente tenta proferir. Ele se recusa a dar ao seu próprio julgamento o poder de transformar um evento doloroso em uma identidade permanente. Este é um treinamento ativo. Sêneca aconselhava a escrevermos nossos pensamentos ansiosos para examiná-los à luz do dia, como criaturas noturnas que se encolhem com o sol. Marco Aurélio falava em despir os eventos de sua roupagem dramática para enxergá-los em sua nudez factual. Quando a ansiedade ou a tristeza baterem à sua porta, não as convide para entrar imediatamente. Peça que esperem do lado de fora. Olhe pelo olho mágico. Questione suas credenciais. Na maioria das vezes, você descobrirá que é apenas um fantasma, uma criação da sua própria mente. Um tirano que só tem o poder que você concede a ele. Lição 3. O único território que você governa, o agora. Imagine a sua mente como um navegador de internet com dezenas de abas abertas simultaneamente. Uma aba reproduz em loop um erro humilhante do passado. Outra, ao lado, projeta em tela cheia uma possível catástrofe futura no trabalho. Uma terceira se atualiza freneticamente com o que os outros podem estar pensando de você. Uma quarta planeja e replaneja obsessivamente um evento que talvez nem aconteça. A CPU da sua consciência está sobrecarregada e a aba principal, a única que é real, a do momento presente, está travada, lenta, quase esquecida em meio ao caos. Se a ansiedade é uma viajante do tempo que coloniza o futuro e a tristeza é uma historiadora que se afoga no passado, a serenidade estoica é uma cidadania radical e intransigente no presente. O agora é o único ponto de contato que temos com a realidade. É o único instante em que podemos, de fato, agir, pensar, sentir e escolher. No entanto, vivemos como exilados do nosso próprio tempo, prisioneiros de duas ilusões: um passado que já se foi e um futuro que ainda não chegou. Sêneca, em suas cartas, lamentava essa condição com uma clareza cortante. Enquanto adiamos, a vida passa. Ele nos lembra que sofremos mais na imaginação do que na realidade. O estoicismo não nos pede para ignorar o passado ou para não planejar o futuro. Pelo contrário, ele nos ensina que o único lugar onde o aprendizado do passado e o planejamento do futuro podem ocorrer de forma eficaz é aqui e agora. Toda a sua força, toda a sua capacidade de escolha e toda a sua virtude residem neste exato momento. Quando sua mente foge para a catástrofe de amanhã, você está abdicando do seu poder presente para lutar contra sombras. Quando sua mente rumina sobre a ferida de ontem, você está permitindo que um fantasma te sangre no hoje. A prática estoica de retornar ao presente é um exercício de disciplina e atenção deliberada. Marco Aurélio, mesmo governando um império à beira do colapso, constantemente se lembrava de focar na tarefa à sua frente,
fosse ela assinar um decreto, ouvir um conselheiro ou simplesmente respirar. Ele entendia que um futuro virtuoso não é algo que se espera, mas algo que se constrói através de uma sucessão ininterrupta de momentos presentes virtuosos. Como aplicar isso no turbilhão moderno? Comece pelo corpo. A ansiedade é uma experiência cerebral, mas ela declara guerra no seu físico. O nó na garganta, o coração acelerado, a respiração curta. Âncore-se no presente através dos seus sentidos. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Sinta a textura da sua roupa contra a pele. Ouça os sons ao seu redor. Não como irritações, mas como fatos do presente. Beba um copo de água e preste atenção total à sensação da água em sua boca e descendo por sua garganta. Este ato, aparentemente banal, é um ato de rebelião. É você, o soberano, dizendo à sua mente caótica: eu estou no comando, e o comando está aqui, agora. Quando a névoa da tristeza por uma perda ou um fracasso se tornar avassaladora, a ação presente é o seu farol. A ruminação te paralisa, a ação te liberta. Escolha a ação mais simples e útil que você pode executar neste exato segundo. Pode ser arrumar a cama, pode ser lavar a louça do café da manhã, pode ser escrever uma única frase de um relatório. Os estoicos chamavam isso de cumprir o dever da hora. A ação, por menor que seja, é um antídoto para a impotência. Ela te reconecta com sua agência no mundo, provando que você não está quebrado. Cada tarefa concluída no presente é uma pequena vitória contra a paralisia da dor. Um passo para fora do pântano da lamentação. Não subestime o poder disto. Viver no presente não é uma filosofia etérea. É uma estratégia de combate. É manter seu exército mental focado no único campo de batalha onde a vitória é possível. O passado é cinza. O futuro é vapor. O agora é rocha sólida. Onde você está construindo a sua vida? Lição 4. O treinamento para a tempestade. Antecipar o pior para viver melhor. Uma pessoa se prepara para uma viagem importante. Em vez de apenas sonhar com praias ensolaradas e momentos perfeitos, ela se senta por alguns minutos, de forma calma e deliberada, e imagina o que pode dar errado. O voo pode atrasar, a bagagem pode ser extraviada, o hotel pode não ser como nas fotos, pode chover todos os dias, ela pode ter uma indisposição. A imagem não é de pânico, mas de um estrategista militar analisando o campo de batalha, de um engenheiro fazendo um teste de estresse em uma ponte antes de liberá-la para o tráfego. Esta prática, que à primeira vista soa como um convite à ansiedade, é na verdade uma das mais potentes vacinas estoicas contra ela. Chama-se premeditatio malorum, a premeditação dos males. Enquanto a mente ansiosa se afoga em cenários catastróficos de forma descontrolada, involuntária e emocional, o praticante estoico visita esses mesmos cenários de forma voluntária, racional e estratégica. A diferença é a que existe entre ser jogado em águas geladas de surpresa e mergulhar nelas deliberadamente, com o corpo e a mente preparados para o choque. O propósito da premeditatio malorum não é se tornar um pessimista que estraga todos os prazeres, mas sim um realista resiliente, alguém difícil de ser quebrado pelos reveses da vida. Sêneca, um mestre nesta técnica, afirmava que o que é inesperado atinge com mais força. Ao antecipar as dificuldades, nós removemos o elemento mais venenoso delas: o choque, a surpresa. O golpe que esperamos já está meio amortecido. Nós o despimos de seu poder de nos paralisar e de nos fazer sentir como vítimas de um destino cruel e arbitrário. Existem 3 benefícios principais nesta prática contra-intuitiva. Primeiro, ela nos prepara psicologicamente. Se o voo de fato atrasar, nossa mente não entra em colapso. Ela pensa: eu já contemplei essa possibilidade. Não é o ideal, mas não é o fim do mundo.
O que farei agora? Já temos uma resposta emocionalmente mais equilibrada engatilhada. Segundo, e de forma muito prática, ela nos impulsiona à ação preventiva. Ao pensar na bagagem extraviada, talvez coloquemos uma muda de roupa extra e itens essenciais na bagagem de mão. A premeditação do mal nos torna mais inteligentes e mais bem preparados no mundo real. O terceiro benefício é o mais profundo e paradoxal. Ao contemplar a perda de coisas que valorizamos, nossa saúde, nosso emprego, nossos relacionamentos, nossos bens, nós aumentamos exponencialmente nossa gratidão por elas no presente. Ao imaginar vividamente a vida sem algo ou alguém que amamos, nós voltamos ao momento presente com um apreço renovado por tê-los aqui e agora. A premeditatio malorum nos cura da doença de tomar as coisas como garantidas. Medo de perder dá lugar à alegria serena de ter. Como praticar isso sem cair na ruminação ansiosa? A chave é a intenção e a estrutura. Reserve um tempo específico, talvez 5 minutos pela manhã. Escolha uma área da sua vida e pergunte-se: o que pode dar errado aqui? Qual é o pior cenário realista? Visualize-o. Mas, e esta é a parte crucial, não pare aí. Em seguida, pergunte-se: se o pior acontecer, como eu posso agir com virtude? Como posso usar a razão, a coragem, a justiça e a temperança para enfrentar essa situação? E o que posso fazer agora para mitigar esse risco? Você transforma a preocupação passiva em planejamento ativo e em ensaio de caráter. Você não está apenas se assustando, está treinando sua resiliência. Está lembrando a si mesmo que, mesmo que perca tudo o que é externo, você ainda possui sua cidadela interior. O mundo pode te atingir com suas tempestades, mas você já treinou para elas. Agora eu te pergunto: qual é aquele medo que sempre te assombra? Deixe nos comentários qual é a sua tempestade anunciada. Aquele receio que, só de ser escrito e encarado de frente, talvez já comece a perder a sua força. Sua coragem pode inspirar outros guerreiros estoicos. Lição 5. A arte de amar o destino, transformando obstáculos em caminho. A imagem é a de um rio caudaloso e poderoso. Em seu leito, uma rocha imensa, afiada e antiga, se interpõe. O rio não para, não reclama, não recua para lamentar sua sorte. Ele abraça a rocha. Ele se divide, a contorna, esculpe novos sulcos nela, e a própria resistência do obstáculo cria uma correnteza mais forte, um som mais potente, uma beleza mais selvagem. A rocha que deveria pará-lo se torna parte inseparável de seu curso, um catalisador de sua identidade. O obstáculo se torna o caminho. Esta é a metáfora visual para um dos conceitos mais desafiadores e transformadores do estoicismo, resumido na famosa frase de Nietzsche, que bebeu da mesma fonte antiga: amor fati, o amor ao destino. Não se trata de uma resignação passiva, de baixar a cabeça e dizer que seja. Não é um otimismo forçado que finge que a dor não existe. É uma postura afirmativa, combativa e profundamente poderosa diante de tudo o que a vida nos apresenta, seja o triunfo glorioso ou a tragédia devastadora. É a decisão consciente de não apenas aceitar, mas abraçar o nosso destino, cada fragmento dele, como matéria-prima essencial para a nossa obra. Marco Aurélio, o imperador filósofo, capturou essa ideia em seu diário de guerra. O impedimento à ação avança à ação. O que se põe no caminho se torna o caminho. Para o estoico treinado, um revés financeiro, uma doença, uma traição, um fracasso humilhante, nada disso é um desvio indesejado em sua jornada. É a própria jornada. É o peso que o atleta levanta para ficar mais forte. É o bloco de mármore bruto do qual o escultor irá extrair a sua obra-prima. A ansiedade surge da resistência ao que é,
do desejo infantil de que a realidade fosse diferente. A tristeza profunda vem da incapacidade de aceitar um passado que não pode ser mudado. O amor fati corta a raiz de ambos, substituindo o atrito pela aceitação e a lamentação pela ação. Isso nos convida a fazer uma pergunta radicalmente diferente diante da adversidade. Saímos da pergunta da vítima: por que isso aconteceu comigo? Que só gera autopiedade e paralisia. E entramos na pergunta do artista, do guerreiro, do alquimista: como posso usar isso? Como posso usar essa demissão para reavaliar minha carreira e descobrir uma vocação mais autêntica? Como posso usar o fim deste relacionamento para me tornar uma pessoa mais completa e entender o que realmente valorizo? Como posso usar este diagnóstico difícil para praticar a coragem diariamente, para viver com mais presença e para fortalecer os laços com quem eu amo? Isto é incrivelmente difícil. É fácil amar o destino quando ele nos traz sol e sucesso. O verdadeiro teste do caráter é amá-lo quando ele nos traz a tempestade e a perda. Não se trata de fingir que o ferimento não dói. O estoico sente a dor. Ele não é de pedra. A diferença crucial é que ele se recusa a acrescentar um segundo sofrimento, um sofrimento opcional. O sofrimento da resistência, da negação, do ressentimento contra a realidade. Ele permite que a dor do evento seja apenas isso, a dor do evento, sem o veneno adicional de seu julgamento de que isto não deveria ter acontecido. Amar o destino é o ato final de alinhar nossa vontade com a vontade do universo. É a compreensão profunda de que não somos os roteiristas da peça, mas os atores principais. Nossa excelência não está em ditar as cenas, mas em desempenhar nosso papel da melhor forma possível, com as falas e os cenários que nos foram dados. Isso libera uma quantidade colossal de energia, que antes era gasta em atrito com o que não podemos mudar. Essa energia pode, então, ser redirecionada para a única coisa que controlamos: nossa resposta virtuosa. Pense no momento mais difícil da sua vida, aquele que te quebrou. Agora, olhe para a pessoa que você se tornou por causa dele. A força, a compaixão, a sabedoria que você forjou naquele fogo. Você não teria escolhido passar por aquilo. Mas, se pudesse, você apagaria as lições que aquilo te ensinou? Amor fati é a capacidade de olhar para trás, para a totalidade da sua vida, com suas cicatrizes e triunfos, e dizer: sim, tudo isso, eu não desperdiçaria nada. Lição 6. A fortaleza interior. Construindo um refúgio inabalável. Um antigo castelo medieval em meio a uma batalha feroz. Do lado de fora, o caos reina. Catapultas lançam pedras em chamas. Exércitos se chocam em um tumulto de aço e gritos. A fumaça e o medo pairam no ar. Mas no interior das muralhas mais altas, na torre central de comando, o rei está calmo. Ele observa a batalha por uma fresta, analisa os movimentos do inimigo, dá ordens com clareza, mas seu espírito não é invadido pelo pânico das trincheiras. Ele habita um espaço protegido, um centro de comando sereno, de onde a razão governa. Esta torre é a cidadela interior, a Inner Citadel de Marco Aurélio. É uma das metáforas mais poderosas do estoicismo para a saúde mental. A filosofia não visa criar um mundo exterior pacífico. Isso é uma fantasia impossível. Ela visa construir um refúgio interior tão bem fortificado que nenhuma tempestade externa, por mais violenta que seja, possa derrubá-lo. A ansiedade e a tristeza são os invasores que tentam escalar nossas muralhas, envenenar nossos poços e tomar o controle da nossa sala do trono. A construção e a manutenção diária desta cidadela é o nosso trabalho mais importante como seres humanos. Mas o que, concretamente, forma as paredes desta fortaleza? Não são tijolos e argamassa,
mas princípios e práticas. O primeiro e mais grosso muro, a fundação de tudo, é a sua filosofia de vida, os seus valores fundamentais. Quando você sabe com clareza o que defende, o que é verdadeiramente importante para você, seja a honestidade, a coragem, a compaixão, a busca pelo conhecimento, as opiniões e os eventos externos perdem muito de seu poder. Uma crítica de alguém que não compartilha de seus valores se torna apenas um ruído inofensivo do lado de fora da muralha. A perda de um status que você já havia definido como secundário em sua hierarquia de valores não abala seus alicerces. Seus princípios são sua estrela do norte, mantendo-o orientado quando o mar está revolto e o céu escuro. As torres de vigia da sua cidadela são suas rotinas e seus rituais. Os estoicos eram grandes defensores de uma vida examinada e ordenada. Sêneca recomendava um exame de consciência noturno, um diário de guerra pessoal onde se perguntava: que falha curei hoje? A que vício resisti? Em que aspecto me tornei melhor? Marco Aurélio escrevia pela manhã para se preparar para as frustrações e os desafios do dia, lembrando a si mesmo que encontraria pessoas ingratas, egoístas e ignorantes, e que deveria tratá-las com a razão e a justiça que sua cidadela exigia. Essas não são tarefas tediosas, são atos de manutenção da fortaleza. São os momentos em que você reforça suas defesas, verifica se há brechas em suas muralhas e treina sua guarnição interior para os ataques do dia. Seja meditar, escrever, exercitar-se ou ler filosofia, esses rituais são o treinamento diário do seu exército interior. Finalmente, o poço de água fresca no centro da cidadela, que garante que você nunca morra de sede mesmo sob o cerco mais longo, é a sua capacidade de encontrar paz na solidão e no silêncio. Em nossa cultura hiperconectada, o silêncio se tornou aterrorizante. Usamos o ruído constante para nos distrair de nossos próprios pensamentos, especialmente os ansiosos. O estoico faz o oposto. Ele se retira deliberadamente para dentro de si. Marco Aurélio nos lembra: as pessoas procuram retiros para si, no campo, na praia, nas montanhas, mas isso é uma marca do mais comum dos homens, pois está em seu poder retirar-se para dentro de si mesmo a qualquer momento que desejar. Sua mente é seu spa, sua praia, seu templo. Aprender a estar em paz consigo mesmo, sem estímulos externos, é desenvolver uma autossuficiência emocional que te torna invulnerável à solidão e ao tédio. A tristeza crônica e a ansiedade florescem quando nossa casa mental está em ruínas, com portões abertos e muros rachados. Elas se instalam nos cômodos abandonados e fazem ali sua morada. Construir a cidadela interior é um projeto de vida. É um trabalho diário de reforçar seus princípios, praticar seus rituais e aprender a se retirar para o seu centro de comando. Você não pode impedir a guerra lá fora, mas pode e deve garantir que dentro de você reine a paz do comandante que sabe que sua fortaleza é inexpugnável. Lição 7. A morte como bússola. Como a finitude ilumina a vida. Na cultura moderna, a morte é o tabu supremo. Nós a escondemos em hospitais assépticos, a cobrimos com eufemismos e, acima de tudo, vivemos como se fôssemos imortais. Essa negação sistemática, segundo os estoicos, é uma fonte profunda e constante de ansiedade e de uma vida mal vivida. Nós nos preocupamos com trivialidades, adiamos o que é essencial, nos apegamos desesperadamente a status e posses, como se pudéssemos levá-los conosco. O estoicismo, com uma coragem brutal, nos convida a fazer o exato oposto, manter a morte sempre presente, como uma conselheira silenciosa ao nosso lado. Memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Esta não é uma prática para nos deprimir, é uma prática para nos despertar.
A consciência da morte não é a nuvem escura que paira sobre a vida, estragando a festa. É o veludo preto sobre o qual os diamantes do presente brilham com mais intensidade. Quando você se lembra de que seu tempo é finito, radicalmente e irrevogavelmente finito, suas prioridades se reorganizam com uma clareza instantânea e cortante. A ansiedade sobre o que um colega de trabalho pensa de você parece subitamente pequena. O medo de pedir desculpas, de dizer "eu te amo", de começar aquele projeto que você sempre sonhou, se torna menos paralisante do que o medo aterrador de chegar ao fim da vida com o coração cheio de arrependimentos. Em uma lição anterior, falamos sobre encarar de frente a sua tempestade anunciada, aqueles medos específicos que te assombram. O memento mori é a prática de encarar a tempestade final, a mãe de todas as tempestades, aquela que virá para todos nós. E, paradoxalmente, ao ter a coragem de olhar para este horizonte final, as nuvens menores de nossas ansiedades diárias, o medo da crítica, a angústia pelo status, a preocupação com o futuro financeiro, tendem a se dissipar, revelando-se pequenas e insignificantes diante da majestade do fim. A morte é a grande equalizadora. Ela despoja o imperador e o escravo de seus papéis externos e os revela em sua humanidade nua e compartilhada. Marco Aurélio se lembrava constantemente que Alexandre, o Grande, e seu cocheiro, uma vez mortos, se tornariam a mesma coisa, ou átomos dispersos ou cinzas sem nome. Essa perspectiva aniquila a arrogância. Por que se angustiar tanto com a perda de um cargo, de um título ou de popularidade, se a morte virá para levar tudo isso de qualquer maneira? O que realmente importa não é o que acumulamos em nossas mãos, mas a virtude que forjamos em nossa alma. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Gastamos nossos dias preciosos, nossas horas irrecuperáveis, em preocupações fúteis, em distrações vazias, em ressentimentos que corroem nossa paz. O memento mori é o antídoto para este desperdício. É a pergunta que devemos nos fazer diariamente. Se hoje fosse meu último dia, eu estaria satisfeito com a forma como estou vivendo? Eu estaria gastando meu tempo com isso que estou fazendo agora? Essa pergunta é um filtro poderoso. Ela elimina o supérfluo e ilumina o essencial. Portanto, não tema este conselheiro. Use-o. Deixe que a certeza da morte te inspire a viver com mais urgência, com mais coragem, com mais amor e com menos medo. Deixe que ela te ensine a perdoar mais rápido, a se arriscar mais nos seus sonhos e a valorizar o simples milagre de mais um nascer do sol. A morte não é o que tira o significado da vida. É o que dá à vida o seu significado, a sua beleza e a sua urgência. Ela é a bússola que sempre aponta para o que verdadeiramente importa. Lição 8. O valor que a dor não rouba. A virtude como único bem. Um atleta olímpico que treinou por uma década para a final mundial. No momento decisivo da corrida, ele tropeça, perde o ritmo por uma fração de segundo e cruza a linha de chegada em segundo lugar. A câmera foca em seu rosto. Há a dor aguda da decepção, a lágrima que escapa, o peso de um sonho que não se concretizou. Mas imagine por um instante que após essa onda inicial e humana de dor, surge em seus olhos uma calma profunda. Ele sabe que deu o seu melhor. Ele sabe que treinou com disciplina sobre-humana, que competiu com honra, que enfrentou a derrota com dignidade. Ele perdeu a medalha de ouro, que era externa, mas não perdeu sua excelência, que é interna. Este atleta, em seu momento de aparente fracasso, compreendeu a lição mais radical, libertadora e difícil de todo o estoicismo. A ideia de que só existe um bem verdadeiro no universo, a virtude.
e, por consequência, só existe um mal verdadeiro. A falta dela, o vício. Todo o resto, saúde ou doença, riqueza ou pobreza, fama ou anonimato, prazer ou dor, a própria vida ou a morte, é classificado como indiferente. A palavra indiferente pode soar fria, mas seu significado é preciso. Não quer dizer que os estoicos não se importavam com essas coisas. Eles as chamavam de indiferentes preferidos e indiferentes não preferidos. É claro que preferimos a saúde à doença, a riqueza à pobreza. O erro fatal, a fonte de quase toda a nossa ansiedade e tristeza, é confundir o preferido com o bem. É acreditar que nossa felicidade, nosso valor como ser humano e a qualidade da nossa vida dependem de obter ou manter esses indiferentes. A virtude, para os estoicos, é a excelência do caráter humano, manifestada em 4 formas interligadas: a sabedoria, a capacidade de navegar pela vida com lógica e clareza, a justiça, tratar os outros com equidade e bondade, a coragem, enfrentar o medo e a dor com resiliência, e a temperança, moderar nossos apetites, desejos e reações. Uma vida boa, uma vida feliz, não é uma vida cheia de sucessos externos. É uma vida em que agimos consistentemente com essas 4 virtudes, independentemente das circunstâncias que o destino nos apresenta. Esta ideia opera uma mudança sísmica em nossa percepção. Ela transfere nossa fonte de valor do mundo externo, que é volátil e incontrolável, para o nosso mundo interno, que está sempre sob nosso comando. Se a única coisa que realmente importa é a sua capacidade de agir com sabedoria, coragem, justiça e temperança, então nada nem ninguém pode te impedir de viver uma vida boa. Você pode ser demitido, mas ainda pode enfrentar a situação com coragem e dignidade. Você pode ser criticado injustamente, mas ainda pode responder com temperança e justiça. O mundo pode te tirar tudo, exceto a sua capacidade de escolher o caráter com que você enfrenta a expoliação. Isso transforma radicalmente a forma como vemos o sofrimento. A dor, a dificuldade e o infortúnio deixam de ser meros males a serem evitados a todo custo. Eles se tornam o ginásio da alma. São as oportunidades perfeitas, os pesos e as resistências que nos permitem exercitar e fortalecer as virtudes. Uma crise financeira não é apenas uma perda de dinheiro. É um campo de treinamento para a nossa coragem e sabedoria. Um conflito interpessoal não é apenas um estresse. É uma chance de praticar a justiça e a temperança. A adversidade não é mais um obstáculo para uma vida boa. É o campo de treinamento para ela. É por isso que essa lição é o antídoto supremo. A ansiedade crônica nasce do nosso apego desesperado aos indiferentes preferidos. A tristeza profunda nasce da dor de perdê-los. Ao realocar o seu tesouro, ao colocar o seu bem mais precioso na qualidade do seu próprio caráter, você se torna inexpugnável. A paz que resulta disso não é a paz frágil de quem tem tudo o que quer, mas a paz inabalável de quem não precisa de nada além de sua própria integridade para ser feliz. É a paz do atleta que, mesmo sem a medalha no peito, sabe que carrega dentro de si a vitória da virtude. Pergunte a si mesmo: onde está o seu tesouro? Se ele estiver no mundo externo, você viverá para sempre como um escravo da ansiedade, com medo constante de ladrões. Se o seu tesouro for o seu próprio caráter, então você é verdadeiramente livre, pois esse é o único valor que dor nenhuma pode roubar. Lição 9. A teia invisível. Você não luta sozinho. Uma das fontes mais profundas e venenosas da tristeza e da ansiedade é a sensação de isolamento. A crença de que somos uma ilha, um indivíduo desconectado lutando sozinho contra as ondas de um oceano hostil. O estoicismo combate essa ilusão com um de seus conceitos mais belos e cósmicos: simpatia.
A ideia de que todos nós, toda a humanidade, toda a natureza, somos parte de um único organismo vivo e interconectado, o cosmos. Somos, como dizia Marco Aurélio, membros de um mesmo corpo. O que acontece a um membro, por mais distante que pareça, afeta o todo. Somos fios individuais em uma mesma e vasta teia invisível. Essa perspectiva, quando verdadeiramente internalizada, tem implicações radicais para a nossa saúde emocional. Primeiro, ela combate o egoísmo que alimenta a ansiedade. Grande parte de nossas preocupações é fundamentalmente egocêntrica. O que vai acontecer comigo? O que eles pensarão de mim? Como eu vou conseguir o que quero? A simpatia nos convida a ampliar nossa perspectiva. A lembrar que nossas lutas individuais, por mais dolorosas e únicas que pareçam, são parte da vasta tapeçaria da experiência humana. Outros já sentiram essa mesma dor. Outros, neste exato momento, estão sentindo-a. Outros a sentirão no futuro. Isso não diminui a validade do nosso sofrimento, mas o torna menos solitário. Conecta-nos a algo infinitamente maior que nosso próprio eu. Segundo, e talvez mais importante, a simpatia é a raiz da ética estoica da justiça e da compaixão. Se somos todos parte do mesmo corpo, então fazer mal a outra pessoa é, em última instância, uma automutilação. Nas palavras imortais de Marco Aurélio, o que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. Ajudar os outros, ser gentil, agir em prol da sua comunidade, não é apenas um dever moral abstrato. É um ato de autocuidado cósmico, de manutenção da saúde do organismo do qual você é uma parte inseparável. Aqui reside um poderoso antídoto para a tristeza. Quando a dor nos tenta a recuar para nossa concha, a nos fechar para o mundo, a prática da simpatia nos impulsiona para fora. Servir a um propósito maior, mesmo de forma pequena, ajudar um vizinho, ouvir um amigo com atenção plena, contribuir para uma causa em que acredita, é uma das curas mais eficazes para a autopiedade e o desespero. A ação em prol do outro nos retira do pântano de nossa própria ruminação, nos reconecta com a teia e nos lembra de nosso valor e de nosso lugar nela. Isso também se aplica à nossa relação com a própria natureza e com o destino. A ansiedade muitas vezes vem de lutar contra o fluxo natural das coisas, de querer que o inverno não seja frio ou que a noite não caia. A simpatia nos ensina a cooperar com a natureza, a entender que somos parte dela, não seus mestres. É aceitar as estações da vida, o florescer, o murchar, o renascer, como parte de uma ordem maior e mais sábia do que nossa vontade individual. É a aceitação que vem não da derrota, mas da compreensão de que a mão não deve lutar contra o braço ao qual pertence. Em um mundo que nos incentiva ao individualismo extremo e à competição feroz, lembrar-se da simpatia é um ato revolucionário. É ver o sucesso do outro não como uma ameaça, mas como uma vitória para a sua colmeia. É ver o sofrimento do outro não com indiferença, mas com a empatia de quem reconhece um companheiro de jornada. Quando se sentir esmagado pela ansiedade ou isolado pela tristeza, pratique este exercício mental. Visualize a teia. Lembre-se de que você é um nó essencial nela. Você não está lutando sozinho em um universo frio. Você é uma parte vital de um corpo cósmico, e seu dever e sua salvação estão em servir bem a esse todo. Lição 10. O fim da ruminação. O dever como antídoto. Um escultor diante de um bloco de mármore bruto e imponente. Ele não está paralisado pela grandiosidade da estátua que sonha em criar. Ele não está se lamentando sobre o bloco que trincou na semana passada, um erro caro. Seus olhos, sua mente, seu corpo estão inteiramente focados em uma única e simples coisa: a próxima martelada.
o ângulo preciso do cinzel, a força exata do golpe. Ele está imerso na ação, no processo, no ofício. E é nessa imersão total que ele encontra um estado de fluxo, de propósito, um lugar sagrado onde a ansiedade sobre o futuro e a dúvida sobre o passado não encontram oxigênio para respirar. Chegamos à lição que amarra todas as outras. O estoicismo não é uma filosofia passiva de contemplação em uma poltrona. É um manual para a ação no campo de batalha da vida. A ansiedade e a tristeza são, em sua essência, estados de ruminação. A mente gira em círculos viciosos, presa em um loop infinito de e se, ao menos. A solução estoica para quebrar esse ciclo hipnótico não é pensar mais, não é analisar mais, é agir. É o que Marco Aurélio chamava de cumprir o dever da hora presente. O dever aqui não precisa ser algo grandioso ou heróico. É simplesmente a tarefa que a vida te apresenta neste momento. Se você está no trabalho, seu dever é a tarefa à sua frente. Se está em casa, seu dever pode ser preparar uma refeição ou conversar com sua família sem a distração do celular. Se está enfrentando uma crise, seu dever é dar o próximo passo lógico e racional, por menor que seja. O foco na ação deliberada e com propósito é um solvente poderoso para a angústia emocional. Por que a ação é tão eficaz? Primeiro, ela move o foco da sua mente do reino abstrato e aterrorizante das preocupações para o reino concreto e gerenciável do comportamento. É muito mais fácil focar em lavar um prato do que em resolver a minha infelicidade. Ao engajar-se em uma ação física e presente, você retira o oxigênio do fogo da ruminação. A mente não consegue se preocupar eficazmente com o futuro enquanto está totalmente engajada em uma tarefa presente. Segundo, a ação gera um senso de agência e autoeficácia. A ansiedade e a depressão muitas vezes nos fazem sentir impotentes, como se fôssemos vítimas passivas das circunstâncias. Cada pequena ação que você completa, arrumar a cama, responder àquele e-mail difícil, fazer uma caminhada de 10 minutos, é uma declaração silenciosa de que você não está paralisado. É uma prova para si mesmo de que você ainda tem controle sobre suas ações, mesmo que não controle os resultados. Essa sensação de competência é cumulativa. Pequenas vitórias constroem o ímpeto para vitórias maiores. Terceiro, e mais profundamente, a ação orientada pelo dever nos conecta diretamente com a virtude. Quando você executa uma tarefa, por mais humilde que seja, com excelência, atenção e com a intenção de ser útil, você está praticando a virtude em tempo real. O escultor que dá a martelada perfeita está agindo com excelência. A pessoa que ouve um amigo com total atenção está praticando a justiça e a compaixão. Focar no como você faz as coisas, e não apenas no o que ou no resultado, transforma qualquer atividade em uma oportunidade para o crescimento do caráter. Este é o antídoto final e prático. Quando a névoa da tristeza descer, ou o tornado da ansiedade começar a se formar, não se sente para discutir com a tempestade. Levante-se. Pergunte a si mesmo a pergunta mais prática e aterradora possível. Qual é a próxima ação correta? Não a ação que vai resolver todos os seus problemas para sempre, apenas a próxima. E então, execute-a com toda a sua atenção. E depois a próxima. E a próxima. A vida não é vencida em uma única batalha épica contra um monstro. É vencida na disciplina diária, momento a momento, de dar a próxima martelada correta no bloco de mármore que nos foi dado. Nós começamos esta jornada com um peso no peito, com a sensação de sermos um barco à deriva, açoitado pelas ondas de um mundo caótico. Éramos prisioneiros de circunstâncias que não escolhemos e de emoções que não compreendíamos. Mas,
Ao longo destas 10 lições, forjamos ferramentas. Mais do que isso, forjamos uma armadura. Nós aprendemos a desenhar a linha sagrada na areia, a fronteira que liberta, separando o que é nosso do que não é. Aprendemos a olhar nos olhos do tirano invisível que vive em nossa mente, a questionar suas histórias e a retirar seu poder. Fincamos nossa bandeira no único território que realmente governamos, o agora. Nós treinamos para a tempestade, não para temê-la, mas para recebê-la com a calma de um guerreiro preparado. Tivemos a audácia de aprender a amar o destino, de enxergar em cada obstáculo o próprio caminho. Construímos, tijolo por tijolo, a nossa fortaleza interior, um santuário que nenhuma invasão externa pode profanar. Usamos a morte como bússola, deixando que sua sombra inevitável iluminasse a urgência e a beleza da vida. Descobrimos o único tesouro que a dor e a perda não podem roubar: a qualidade do nosso próprio caráter. Reconhecemos-nos não como ilhas isoladas, mas como fios essenciais em uma vasta e invisível teia cósmica. E por fim, encontramos a salvação não na análise sem fim, mas na dignidade da próxima ação correta. A ansiedade e a tristeza não desaparecerão do mundo. As tempestades continuarão a vir. Mas algo fundamental mudou. Você não é mais o mesmo. Você não é mais o barco à deriva. Você tem um leme, uma bússola e uma âncora. Você tem o mapa para a sua cidadela. A serenidade, você agora sabe, não é um destino a ser alcançado. É uma habilidade a ser praticada. Dia após dia, escolha após escolha, respiração após respiração. A paz que você busca não está lá fora, em um mundo mais calmo ou em uma vida sem problemas. Ela sempre esteve aí dentro, esperando para ser cultivada, defendida e vivida. A sua mente é o seu império. Governe-a com sabedoria. No fim das contas, todos nós carregamos pesos que o mundo não vê. O trabalho que fazemos neste canal é simples: buscar as ideias que nos ajudam a carregar esses pesos com mais força, com mais calma, com mais dignidade. Se a nossa conversa de hoje te deu um pouco disso, sua curtida nos diz que estamos no caminho certo. Inscreva-se se você também acredita que a mente, assim como o corpo, precisa ser treinada para se tornar mais forte. E mais importante que tudo, se o rosto de alguém que você conhece surgiu em sua mente enquanto assistia, não hesite, compartilhe este vídeo. Às vezes, a ajuda não vem na forma de um milagre, vem na forma de uma ideia, dita no momento certo.